quanto esse, né? Um evento que, no passado, eu acompanhava, né, e imaginava até um dia estar lá, né, mas nunca imaginei que um dia esse evento estaria aqui, o que é muito mais significativo, né? E a gente vai falar um pouquinho, óbvio, hoje, né, sobre a questão do desarmamento das armas de fogo. Eu só vou precisar do passador do slide que não veio. Vamos ver. Atiro é uma boa. Um tiro, um slide. Bom, vamos enquanto não começa, vamos falando já, vamos iniciar já o tema, tá? Hoje eu não vou falar exatamente sobre armas no Brasil. Eu gostaria do passador, se fosse possível, porque ele tem uma sequência... Ah, tá aqui. Tenho certeza que não vai explodir nada se eu apertar isso aqui, né? Tá ótimo. Bom, antes da gente para esse slide, o que acontece hoje no Brasil, tá? Aliás, não é só no Brasil, né? Em boa parte do mundo, né? Houve uma contaminação muito grande e nós sofremos, todos nós, sofremos com esse tipo de contaminação, né? Ninguém sai incólume, né, desde a escola, né, ouvindo certas coisas, né, e, em determinado momento, achando que essas coisas são verdadeiras. E eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1991, eu comprei a minha primeira arma, legalmente. Eu tinha 21 anos. Né? Eu tinha 21 anos, exatamente quando eu fiz 21 anos, 2 dias depois, eu estava numa loja de armas comprando um revólver calibre 38, que eu tenho até hoje. E que, olha só, nunca matou ninguém, que coisa impressionante. O que eu precisei apresentar? Eu precisei apresentar meus documentos pessoais, um comprovante de residência e, né, um olerite, comprovante de que eu trabalhava, que eu tinha renda lícita. E só. Mais nada. Nenhum tipo de teste, nenhum tipo de prova, nada, absolutamente nada. Só isso. E eu lembro muito bem, essa loja ficava no centro de São Paulo e você não era atendido no balcão, você era atendido numa mesa, em mesas, né? E na mesa do lado tinha um rapaz, provavelmente mais velho do que eu, né, usando chinelos de dedo, havaiana, uma calça jeans, toda suja de cimento, uma blusa suja de tinta, provavelmente era um pedreiro, alguém que trabalhava na construção civil. E eu, olha só, 1991, eu olhei para ele e pensei, nossa, esse cara está comprando uma arma. Se vocês soubessem o quanto eu me envergonho de ter pensado isso um dia, vocês não fazem ideia. Isso era contaminação. E sabe por que eu pensei isso? Só porque ele era mais pobre? Não que eu fosse rico. Aliás, muito pelo contrário, eu era muito, muito duro, muito, muito pobre. Mas eu, já fazia faculdade, já punha um terninho comprado em 10 vezes na Dorinhos, né? Não tinha computador, não tinha telefone em casa, não tinha nada. Morava na periferia de São Paulo, na Coab. Mas eu pensei isso daquele rapaz, né? E é exatamente por causa dessa contaminação que um dia eu pensei daquela forma. E que, infelizmente, eu vejo, até hoje, muitas pessoas pensando igual. E essa contaminação começa com esses dois, como sempre. Aliás, tudo que é ruim no mundo começa com esses dois, Karl Marx e Engels. A ideia de Engels era essa daqui, olha só. Uma sociedade comunista, ao suprir as necessidades individuais, eliminando a desigualdade, dando um fim à contradição entre indivíduo e sociedade, cortaria o crime pela raiz. Essa frase ela não é pacífica, tá? Alguns historiadores dizem que ele nunca disse isso. Porém, se vocês derem uma busca nessa frase exata, sabe onde mais vocês vão encontrar isso daí? Em todas as teses acadêmicas da década de 60 e 70 que falavam em combate à criminalidade. Ou seja, para eles, a única forma
era eliminando a desigualdade. Portanto, a desigualdade é que gera o problema. E, para isso, precisava acabar a contradição entre o indivíduo, a pessoa e o coletivo. Ou seja, eu tenho que fazer parte de uma coisa absolutamente igual a todas as outras. E só o coletivo é capaz de resolver problemas da sociedade. O indivíduo, a pessoa, ela é incapaz de resolver problemas. Esse é o pensamento marxista para se resolver a criminalidade no mundo, porque sabe que eles vão resolver todos os problemas do mundo, criando uma sociedade perfeita. E isso trouxe uma série de complicações para o Brasil, tá? Então, primeira coisa, se criou a ideia de que só o Estado pode agir para garantir a segurança das pessoas, da sociedade, do cidadão, do coletivo, de uma forma geral. E, para isso, obviamente, ele tem que ter o monopólio da força. A gente viu há poucos dias atrás, não sei se todos viram, né, uma representante do Ministério Público Federal, né, dizendo que a autodefesa é inconstitucional porque não é um direito do cidadão. Ela tenta dizer ali que é um favor do Estado, que o Estado vai dizer se você tem direito ou não. Isso é um absurdo surreal, aliás, é monstruoso dizer isso. Qualquer ser vivo se autodefende. Qualquer ser vivo tem, uma vez ameaçada a sua existência, seremos resistência. Não! Qualquer ser vivo ameaçada a sua existência vai se defender. Vocês demoraram para entender a piada, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá. Se ninguém soltar a mão de ninguém, como é que eu saco a minha arma? Impossível. Um outro efeito disso é o quê? O indivíduo não faz parte da solução, faz parte apenas do problema, o indivíduo como pessoa. Eu só faço parte de uma solução se eu fizer parte de um coletivo. Lógico, coletivo deles. Né? Um coletivo dessa ideologia. A outro problema, o crime é fruto da desigualdade e da pobreza. Era necessário dizer isso para acusar o quê? O capitalismo. Se esqueça que, né, o objetivo ali é culpar o capitalismo por todos os males do mundo e por nenhuma solução. Né? Então, o crime, que é algo que assola a humanidade desde que existe a humanidade, a violência idem, embora crime e violência sejam diferentes, eu já expliquei isso em outras palestras, né? Não vou, obviamente, não vai dar para explicar isso hoje, mas são coisas diferentes. Próximo ponto, olha lá. O criminoso é uma vítima da própria sociedade. Ou seja, você é o algoz, você que é o opressor, e o coitadinho é vítima disso. Ele só comete esse crime porque ele foi jogado a cometer esse crime. Por causa do quê? Da desigualdade, da pobreza, né, da concentração de renda. E eu acho que é verdade. Basta ver, né, quantos milionários estão presos em Curitiba. Realmente é um pessoal que não teve chance da vida, não teve estudo, né, não teve nada, coitadinhos, tiveram que roubar, né, para se sustentar, uma dó, terrível, terrível, terrível. Mas vamos lá. E cadeia, obviamente, se o criminoso não é culpado, cadeia não vai resolver. E a gente tem o efeito que a gente tem até hoje, né, que é de uma impunidade gigantesca. Claro, cadeia não resolve, a não ser, né, quando vai contra a ideologia deles. Né? Então, se eu matar alguém durante um assalto no trânsito, não, é uma vítima da sociedade, coitado. Né? Agora, se eu disser, não gostei de você, Eduardo, eu sou um bonito fóbico.
eu vou ser preso. Entendeu? Porque eu tô ofendendo uma minoria bolsonariana. Aí pode ser preso. Aí já precisamos prender os assassinos da Marielle, bababá, babá. Aí sim, aí prisão resolve. Aí prisão resolve. Mas vamos lá. Disso tudo, qual foi o caminho? Na década de 80, né, o Brasil começa a ter uma elevação dos seus índices criminais. O que não era um problema, começa a virar um problema, tem muito a ver, principalmente com a nossa Constituição, com aquela desgraça, aquela Constituição socialista do Brasil, né, que a gente já ouviu aí outros palestrantes falarem. Tá? Então, o que a gente tinha em 1980? Nós tínhamos um índice de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes. Qual é o caminho que o Brasil escolheu no combate ou na tentativa de reduzir essa criminalidade crescente? O caminho progressista, o caminho socialista, o caminho do cadeia não resolve, precisamos desarmar a população, né? Temos que distribuir renda, tudo aquilo que a gente já fala. E aí, em 2018, o que a gente tem como resultado? 30 homicídios por 100 mil habitantes. Realmente deu muito certo. Um sucesso, né, essa política progressista de combate à criminalidade. Por outro lado, nós temos um caminho escolhido pelos Estados Unidos, também a partir da década de 90, que começa a ter um crescimento no seu número de homicídios. Tá? Então, em 1980, os Estados Unidos tinham 10,2 homicídios por 100 mil habitantes. Uma taxa, lembrem, muito parecida com a taxa brasileira. Em 2018, com uma política, né, claro que lá há uma diferença muito grande entre estados, né, os estados têm essa autonomia para legislar na área penal, coisa que o Brasil, infelizmente, não tem. Mas, assim, na maioria dos estados foi implementado o quê? Uma política conservadora de combate à criminalidade, que basicamente consiste em duas coisas: punir o criminoso e acreditar na liberdade do cidadão, diferente do Brasil. O Brasil foi exatamente o contrário, né? Não se pune o criminoso e se culpa o cidadão. Precisamos restringir. Né? O que acontece em 2018? Estados Unidos fecha o ano com 5 homicídios por 100 mil habitantes. E aí vem o pissolista e diz que o americano não sabe nada de segurança pública. Quem sabe é aquele professor maconheiro de 40 anos que vive com a mãe e 2 gatos. É isso. Tá? Mais dados. Tá? Os caminhos distintos, né? O que aconteceu? Olha lá. Diferente do Brasil, tá? Nunca se investiu tanto nos Estados Unidos em construção de penitenciárias, de prisões, como na última década. E eu tive que ouvir o representante da OAB, Direitos Humanos da OAB, naquele debate na Jovem Pan, não sei se vocês viram, e ele dizendo, não, a prova de que há muita criminalidade nos Estados Unidos é que tem muita gente presa. Desculpe meu francês clássico, mas puta que eu pariu. Ter que ouvir um negócio desse é surreal. É surreal. É de infartar. Mesmo, literalmente, inclusive. Mas vamos lá, ou seja, se prendeu muito. Se prendeu o quê? Inocentes? Não. Se prendeu criminosos. Muitos criminosos. Cometeu crime, cadeia. Ponto. E a segunda, o quê? O aumento da liberação para o porte de armas de fogo. Não estou falando da posse. A posse, na maior parte do território americano, nunca foi contestada. Ou seja,
ter armas nunca foi realmente contestado dentro dos Estados Unidos. O que se contestou sempre muito é o porte, ou seja, eu poder andar com a minha arma pelas ruas, ir para o cinema armado, ir para o bar, que seja. Tá? E o que acontece? Olha só, nós tínhamos, em 1986, esse quadro aqui. Os estados onde a gente está em vermelho, o porte velado, ele era proibido. Então, por isso que é muito famoso, Texas, né, já virou quase um mito no Brasil, né, que é o texano com aquela arma na cintura, né, aparente, né, andando pela rua, é porque ele era obrigado a portar uma arma assim, ele não podia portar uma arma veladamente, era proibido, então ele tinha que portar a arma aparente. Isso vem lá do Velho Oeste, né, e principalmente isso se intensificou muito depois do assassinato do Abraham Lincoln, que foi com uma arminha pequenininha, escondida. Né? E na cabeça deles é o seguinte, se você não é um bandido, se você não pretende fazer nada errado com a sua arma, por que você tem que estar com a arma escondida? Você pode dizer, não, está aqui, estou armado. Né? Essa era a política. Então, todos esses estados em vermelho, você não tinha o porte de armas velado. Em laranja ali, marronzinho, não sei o quê, você tinha o porte, porém, de uma forma semelhante que a gente tem, não hoje no Brasil, mas parecida com isso. Ou seja, a autoridade competente, ela podia ou não conceder o porte para você. Ou seja, você ia lá, fazia os testes, fazia o curso necessário, o que fosse, e aí a autoridade policial olhava para a sua cara e dizia, não, para você eu não vou dar. Sabe quem teve um porte negado por conta dessa lei discricionária e muitas vezes preconceituosa e elitista? Martin Luther King. Isso aí, exatamente. Ele requisitou o porte, porque ele estava sendo ameaçado de morte, e a autoridade policial negou o porte, obviamente por questões raciais. Tá? Ele teve o porte negado. Então, esse tipo de legislação só serve para isso. Para o Estado olhar para a sua cara e dizer, não, você é gay, eu não vou te dar uma arma. Ponto. Não, você é negro, eu não vou te dar uma arma. Não gosto de negros, eu não vou dar uma arma. Mas, obviamente, ele nunca vai precisar falar isso, porque a lei está do lado dele. Né? Você, do PSOL, não vou te dar uma arma. Tá certo? Não tem que dar mesmo. Usem livros. Usem livros. Usem livros. Usem livros. Portem livros. Tá? E o... Estou entendendo nada. Ah, sim. Flores, isso também funciona, cantar Imagine. Mas vamos lá. E o verde, tá? O verde era o quê? O porte completamente liberado. Só tinha um estado. Se eu não me engano, ali é Vermont? Me corrijam. Vermont? Eu acho que é Vermont, aquele pedacinho ali, não tenho certeza. É Vermont, né? É Vermont, Vermont. O azul era... é liberado... Eu pulei o azul. Ele é liberado, mas, né, você tem que obrigatoriamente apresentar algumas coisas. Então, na maioria dos estados, você tinha que fazer um curso. Era um curso lá de 10 horas, né, e aí a autoridade obrigatoriamente tinha que te dar o porte. Não poderia negar, não era discricionário. Se você faz tudo, você tinha o porte. E o verde é completamente liberado. Qual é a ideia? Se eu posso comprar uma arma, se eu posso ter uma arma, eu posso andar com essa arma. Eu aposto que tem um monte de gente achando isso um horror, mesmo aqui dentro. Fala assim, não, peraí, mas sem controle nenhum. O cara vai lá, compra uma arma, põe na cintura e sai andando. Vai ser um morticínio. Briga de bar, discussão de trânsito, todo mundo vai matar todo mundo, massacre. É exatamente o que eles falavam, que a esquerda americana falava, né, para esse tipo, quando isso começou a se espalhar pelos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Esse pessoal, eles trabalham com a histeria, só com isso, a histeria e o medo. Né? A campanha hoje contra o porte é o quê? Você pode pegar alguém na rua que ficou nervoso com a esposa e vai te dar um tiro. Porra,
Tá, pode acontecer, mas qual é a frequência que isso acontece? Qual é a chance que isso acontece? É zero, praticamente zero. Tá? E lá a discussão também foi essa. E aí a gente chega, depois, em 2017, dá uma olhada na mudança. Tá? Lembra, o verdinho é o porte completamente liberado. O azul é o porte garantido, ou seja, você fez o que a lei determina, o que a lei manda, você vai portar uma arma de fogo. Porte proibido, mas nenhum estado americano. E os estados chatinhos, tipo Califórnia, né? Nova York, né? Que não, à toa, normalmente, os estados e as cidades governadas historicamente pelos democratas têm um índice de criminalidade muito maior, exatamente porque eles adotam uma política mais progressista para o combate, entre aspas, da criminalidade. Tá? Olha só, isso aí, ó. Olha só os números. Hoje não, né? Nos números mais recentes, aliás, é 2018, tá? 17 milhões de pessoas estão autorizadas a portar armas nos Estados Unidos. 17 milhões. Sabe quantas pessoas têm o porte de armas no Brasil hoje? Não chega a 5 mil. Sabe onde estão a maioria desses portes? Vai ganhar um beijo quem acertar. Brasília! Oh! Quem poderia imaginar? Mas a arma não protege, a não ser a mim, que sou deputado, que sou senador, que sou ministro. A verdade é essa. E aí o porte sai. Essa é a injustiça da discricionariedade. Essa é a injustiça da discricionariedade. Ou seja, você vai ter alguém que politicamente pode dizer não, para você eu não dou. Mas para o deputado eu dou. Para o senador eu dou. Para o grande empresário, como alguns aqui de São Paulo, eu dou porte. Tem vários grandes empresários aqui em São Paulo. Inclusive um, conhecidíssimo, anda com 15 seguranças, mas tem o seu porte garantido. E eu não tenho nem segurança nem porte. E sabe por que eu não tenho porte? Porque eu nunca tive coragem de chegar para quem fosse e dizer, pô, me ajuda lá a sair meu porte. Nunca tive coragem. Nunca fiz isso. Simplesmente porque eu não acho justo. Eu estaria indo contra tudo que eu acredito e tudo que eu luto nesses quase 30 anos. Seria uma coisa terrível. Mas vamos lá. Então, 17 milhões. 40% do território americano hoje, o porte é livre. Se você pode comprar uma arma, você pode andar armado. 14 deles de uma forma irrestrita, 43 com porte garantido, 8 chatinhos, que talvez você consiga ou não consiga o porte, mas não é proibido. A posse é garantida. Inclusive a posse dos malvados fuzis. Meu Deus, fuzis que matam criancinhas, que entram nas escolas e atiram em todo mundo. Tem um vídeo muito bom que eu publiquei semana passada, não sei se vocês viram, que as armas entram sozinhas, num lugar assim, ó. É muito, muito bom. Um vídeo de lá dos Estados Unidos. Então, olha só, muita gente, né? Aqui no Brasil, quando saiu lá não o decreto de janeiro, mas os decretos subsequentes, que havia ali, tecnicamente na lei, havia a possibilidade de um cidadão como eu, né, comprar um fuzil. Vocês lembram a gritaria que foi, né? Vocês lembram a gritaria que foi, né? Foi tão louco o negócio que até o Jornal Nacional me chamou. Acho que eles se confundiram. Só pode ser. Né? Para os nossos amigos dos Estados Unidos, o Jornal Nacional é a Globo é a CNN deles. Né? Então, vamos lá, vamos falar de fuzis. Né? Relatório FBI 2018. Hoje, a estimativa, lembrando que nos Estados Unidos não existe registro de arma. Existe autorização de compra. Você é autorizado a comprar uma arma, você vai e compra essa arma. Aonde está essa arma? Quantas armas você comprou com aquela autorização, ninguém sabe. Não sabe nem se você comprou, você pode só pegar a autorização e desistir da compra. E essa arma não fica registrada. Por que não fica registrada? Porque o americano sabe
que não convém que o governo saiba onde as armas estão. Simples. Simples. E aí, uma passagem rápida aqui. Acabou, estou sem o cronômetro aqui, eu já me perdi, tá? Uma passagem rápida. Ontem eu fui procurado aqui, não vou citar nomes, nem empresas, óbvio, né? Uma pessoa muito, muito animada, me dizendo, olha, eu desenvolvi um produto fantástico que vocês vão adorar, porque tem tudo a ver com o que você faz, né? Papá. Falei, legal, o que é? É um chip para rastreamento de arma. Falei, meu Deus! Porque aí a gente sabe onde a arma está a qualquer momento. Eu olhei para a cara dele e falei, sou contra. Mas por que você é contra? Falei, quem disse que eu quero que o governo ou uma empresa saiba onde a minha arma está? Pelo amor de Deus! Olha o nível de contaminação. Esse cara não é um anti-arma, ele não é um psolista. Tá? É alguém contaminado. Já estou indo para o encerramento. Tá? Mas vamos falar de fuzil. Vamos lá. Hoje existe aproximadamente 16 milhões de fuzis nos Estados Unidos. Outro dia eu vi uma jornalista dizendo, milhares de pessoas são assassinadas todos os anos nos Estados Unidos com o uso de fuzis. Falei, nossa, que informação fantástica. Só que é mentira. Por quê? Porque em 2018, com o uso de fuzis, foram 297 assassinatos para 16 milhões de armas, só de fuzis, fora os outros tipos de armas. Então, a gente está falando especificamente de fuzis. Só que, com o uso de martelos, foram 443 assassinatos. Estatuto da desmartelização. É isso aí. E mais ainda, com as mãos, foram 672 assassinatos. Ou seja, mais pessoas usaram as mãos para matar do que fuzis. Mesmo cortar as mãos de todo mundo. É uma boa opção. É uma boa opção. Manda um projeto de lei lá que eu tenho certeza que tem gente que assina. Fácil. E ainda é capaz de passar. O resultado comparado entre uma política conservadora de segurança pública e uma política progressista, né, de segurança pública, no que diz respeito especificamente a homicídios, é essa daqui, ó. O Brasil em vermelho, taxa de homicídios. Estados Unidos, taxa de homicídios em azul. Está aí, ó. Quem consegue discutir com isso daqui? Vai dizer o quê? Mas o americano tem cultura. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, é uma mentira. Isso quem diz acha que o americano é um nova-iorquino, né? E não é. O americano médio não é. Ele é muito semelhante ao brasileiro médio. A verdade é essa, com os valores, né, com suas crenças, com a sua moral. É muito semelhante. A verdade é que, olha só, a política de segurança pública do Brasil deve abandonar imediatamente esse modelo ideológico que a gente tem, porque tudo foi baseado na ideologia marxista, socialista, onde os culpados somos nós e não os criminosos, aqueles que escolhem cometer crimes. Escolhem. Pode até escolher uma escolha ruim por valores ruins, mas continua sendo uma escolha. Ou você teria fatalmente todas as pessoas naquela situação cometendo crimes, o que é outra mentira. Quantas pessoas cometem crimes numa favela? De 1 a 1,5%. Quantas pessoas cometem crimes numa zona de alto padrão no Brasil? 1 e 1,5%. Qual é a diferença entre os crimes? Um é o crime violento, que vai parar no Jornal Nacional, com o traficante com um fuzil no ombro. O crime do rico é o crime sem violência, e aí parece que não tem violência naquele lugar. Isso é uma mentira. Culpar a pobreza, e principalmente dizer que o pobre tem mais propensão ao crime, é falso, é mentiroso. É isso que a gente precisa tirar de vez. Para encerrar, já encerrando, tá? Gostaria de lembrar sempre
dessa frase. É uma frase que me acompanha há muitos anos e que eu sempre tento mantê-la viva dentro de mim, quando às vezes eu me pego sendo preconceituoso, pensando em algum tipo de restrição, né? Porque, olha só, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. É isso. Eu não aceito mais privação de liberdade para mim, para ninguém, com a desculpa de segurança pública. E a contaminação é grande, a gente teve já tentativa, olha só, gente, eu não gosto de falar desse caso, mas tentativa de controlar a venda de zarabatana. De um deputado conservador. Arco e flecha e faca, de um deputado conservador, que achou que... Sim, isso é a contaminação. O cara, ele acredita que a única forma de se combater criminosos é criando leis restritivas, que os criminosos não vão obedecer. Isso é o mais óbvio. Você acha que alguém que vai cometer um crime vai comprar uma arma legalmente, seja lá qual arma for? Isso é uma bobagem. Portanto, senhores, hoje, mais do que nada, aqui, agora, eu não estou falando de segurança pública, eu não estou falando de armas, eu não estou falando de assassinatos, eu estou falando de liberdade. Muito obrigado. Muito bem. Deixa eu só fazer duas observações. Faça. Fica aqui, Benê, fica aqui. Duas coisas. Primeira, quando ele falou aqui sobre um projeto de lei e é capaz de ser aprovado no Congresso, a gente dá risada, mas é verdade. O Rio de Janeiro tem o Estatuto do Desfaqueamento, tá? Minas Gerais tem uma lei semelhante? Isso evitou a facada no Jair Bolsonaro? Então o Benê tem razão ou não tem razão? Não, pô, obrigado, Benê. E outra coisa, dentro do governo, essa contaminação é tão grande que dentro do próprio governo federal, às vezes, a gente se depara, às vezes não, com muita frequência, é um embate lá dentro para você colocar adiante essas ideias aqui. Eu achei que quando o Jair Bolsonaro fosse eleito, a gente colocaria adiante com facilidade essas pautas, no que dependesse de portarias, decretos, instruções normativas, e numa das vezes, até debatendo, né, o Benê, graças a Deus, muito respeitoso, ele antecipou que o decreto do começo do ano sairia com os cofres. Previsão de cofre num decreto do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre armas de fogo. Eu falei assim, não é possível, chequei com algumas pessoas, e cheguei a falar, Benê, você está maluco, está louco? Como? A gente falou tanto disso, a gente está desde 2000, eu pelo menos, né, sei lá, desde 2005 para cá, o Benê há muito mais tempo do que nós. E depois eu vim publicamente pedir desculpas ao Benê, porque ele estava certo e eu estava errado. Saiu um decreto falando que, como a previsão de ter cofres para você guardar a sua arma de fogo. Lá em casa, eu durmo com uma 12 e uma pistola do meu lado. Não porque eu sou bonzão, eu sou um super-herói, mas porque se alguém entrar lá em casa... Exatamente porque não é. Exatamente. Lá em casa todo mundo sabe que não tem aniversário surpresa. Lá em casa não tem chegar de madrugada, tá? O cachorro dorme dentro do quarto para não ter esse risco, mas ela tem que estar à sua mão para um pronto uso. Então, muito obrigado, Benê, e se Deus quiser, a gente vai colocar adiante isso aqui no governo Bolsonaro também. Obrigada, muito obrigada. Bom, e agora eu vou chamar a ícone do vôlei. Ela conquistou a medalha olímpica bronze em 1996, é também colunista de esportes e política e se destaca como uma das novas vozes da direita nacional. Com vocês, Ana Paula Henkel. Eu vou mandar para o teu assessor, desculpa, o nosso convite, meu convite. Oi, tá ouvindo? Responsabilidade enorme, né? Depois de tanta gente aqui, maravilhosa, passando aqui por esse palco, pessoas que
eu admiro profundamente também lá nos Estados Unidos, né? O senador Mike Lee, o